Muito bem, eu queria hoje, antes de lermos o texto, eu quero já compartilhar com vocês o título, o tema da nossa mensagem, da nossa palavra de hoje, que é: Deus não quer lhe consertar. Deus não quer lhe consertar e nem quer que você se conserte. Deus não quer lhe consertar e nem quer que você se conserte. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, ou acesse aí sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, livro do profeta Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. A minha versão aqui é a tradução a King James Fiel. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Deus fala com o seu profeta para que ele vá até a casa do oleiro, para que lá ele receba uma palavra da parte de Deus. É o que o texto que nós lemos diz aqui. A mensagem que Jeremias recebe, ela deveria ser pregada ao povo de Israel, porque ele era um profeta. Então ele tinha a responsabilidade de ir à casa do oleiro e lá receber uma palavra de Deus e transmitir, anunciar, compartilhar essa palavra com o seu povo, o povo de Israel. E aí eu quero dizer a você que hoje Deus tem uma palavra para você também. Deus tem uma palavra para nós também. E a palavra é exatamente o que eu disse no início. Deus não quer lhe consertar. Deus não quer que você se conserte também. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Mas eu queria convidar você a mais uma vez estarmos orando. Feche os seus olhos. Se concentre. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, como o Senhor falou naquele dia com o profeta Jeremias. Fala conosco por meio do Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que foi escrita como testemunho para nós, para gerações futuras. Fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos a Tua vontade por meio da Tua palavra em nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto é bem conhecido, o texto onde Jeremias vai à casa do oleiro. E aí eu queria, para explicar melhor essa palavra para você nessa noite, primeiro vamos entender alguns significados nesse texto. O versículo 2 ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus então diz ao profeta: levante-se e desça e vá à casa do oleiro. O primeiro significado aqui para nós hoje, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que se você quer ouvir Deus falar, levante-se e se disponha. Tem algumas traduções que dizem assim: dispõe-te, Deus dizendo ao profeta, se disponha e vá à casa do oleiro. É a mesma expressão que ele disse ao profeta Jonas. Lembra daquele profeta que ficou conhecido como o profeta Fujão, o profeta Jonas, que Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Mas Jonas diz que ele se dispôs, se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Agora Deus está dizendo a Jeremias: disponha-se, levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você vai ouvir a minha palavra. Se você quer ouvir Deus falar com você,
se disponha. Busque a Deus, busque conhecer a Deus por meio da sua palavra. Por meio da palavra revelada, que é a palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus falar, se você quer entender o que Deus quer para a sua vida, qual o propósito que Ele tem para a sua vida, se disponha. Levante-se, não se acomode, busque a Deus, busque conhecer a palavra de Deus. Em João 5,39, Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Porque cuidais ter nelas a vida eterna. São as Escrituras, a palavra revelada de Deus, que nos falam quem Deus é e quais os propósitos dele para as nossas vidas. Mas o versículo 3, ele vai dizer o seguinte: o profeta Jeremias então escreveu aí e disse: então eu desci à casa do oleiro. Ele foi obediente, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Casa do oleiro. O que era a casa do oleiro? Era algo como se fosse uma oficina, era um lugar de trabalho. Era um lugar onde o oleiro trabalhava e ele fazia ali naquele tempo. Nós estamos falando de séculos e séculos de história. Eu não me lembro, não sei como dizer a data aqui, mas são muitos anos. Jesus viveu há cerca de 2000 anos, mais de 2000 anos, e Jeremias viveu ainda séculos antes de Cristo. Mas veja, era um lugar de trabalho, e aí nos faz lembrar uma passagem que Jesus disse no capítulo 5 de João, João 5,17, quando ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A casa do oleiro, ela representa a obra de Deus, porque o oleiro aqui, ele significa o próprio Deus, aquele que faz o vaso, aquele que pega o barro e faz o vaso. E aí, o oleiro era alguém, um profissional muito importante em sua época. Ele fazia vasos, copos, panelas, potes, vários utensílios de barro. Isso nos ensina também uma verdade. Ele fazia coisas úteis, coisas muito úteis. Lembra do que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, quando Deus faz toda a sua obra, Deus vai fazendo dia após dia, no primeiro dia, segundo dia, vai dizendo: e viu Deus que era bom. Quando Ele cria o homem e a mulher, quando Ele cria os seres humanos, a sua imagem e semelhança, aí diz o texto lá de Gênesis que diz: viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. Toda a obra de Deus é uma obra excelente. E isso nos ensina que a obra que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, é uma obra excelente, porque tudo que Deus faz é muito bom. E aí, o versículo 4 vai dizer que o vaso que ele fez era um vaso de barro. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Vaso de barro, ou barro com o qual ele fez o vaso, somos nós. Sou eu, é você, é a sua vida, é a vida de cada um de nós. O sentido aqui nesse texto é que o barro o material que o oleiro, que representa o próprio Deus, que ele toma em suas mãos e faz aquele vaso, é as nossas vidas. Nos ensina que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mas, por que Deus não quer lhe consertar, nem quer que você se conserte, como eu falei no início? O versículo 4, ele diz aí: o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. O vaso se estragou, mas diz que o oleiro, ele não jogou aquele vaso fora. Diz que ele não se desfez, não jogou no lixo, mas diz: então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem a ele, o oleiro, fazê-lo. Isso representa as nossas vidas. E eu queria que você pensasse nisso, olhando para a sua vida, olhando para dentro de você. Não se importe com as outras pessoas, até porque a gente não conhece o que está dentro de cada um. Mas você conhece a sua vida, como está o seu coração, como está a sua vida. O vaso se estragou, mas o oleiro não desistiu dele. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não joga fora. Deus não joga no lixo. Deus não rejeita.
Ele toma em suas mãos, mesmo quando nós nos estragamos, mesmo quando nós, por causa do pecado, nós ficamos desfigurados. O que é um vaso com defeito? Talvez seja um vaso que está trincado, que está rachado, até mesmo quebrado. Mas lembre-se disso, Deus não desiste da sua vida, Deus não desiste de você. Talvez a sua vida esteja como um vaso, com defeitos, rachado. Mas sabe por que Deus não quer consertar esse vaso? Deus não quer consertar a sua vida. E Ele não quer que você conserte. Sabe por quê? Porque se você olhar direitinho para esse texto aí, Ele está dizendo assim, ó, o vaso que Ele fez de barro, a sua vida, foi desfigurada, se estragou, na mão do oleiro. Então, fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Esse é o versículo 4. Por isso que Deus não quer consertar a sua vida, Deus não quer remendar, Deus não quer tapar o buraco, a rachadura. Deus quer fazer um vaso novo. Deus quer fazer da sua vida uma nova vida. Deus quer transformar a sua vida, o seu caráter, aquilo que está rachado, que está quebrado. Deus quer fazer uma nova vida. Deus não faz remendo, Deus não faz gambiarra, como nós brasileiros temos um jeitinho de fazer gambiarra, né, de dar aquele jeitinho brasileiro nas coisas. Não é isso que Deus quer. Deus não quer mudar apenas o nosso exterior, nossa forma de vestir, talvez a nossa linguagem. Deus quer mudar muito mais, Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o nosso caráter, Ele quer mudar uma mudança que seja de dentro para fora. É isso que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Depois ele diz, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A transformação que Deus quer fazer em nossas vidas é muito mais profunda do que uma mudança de religião, do que uma mudança de costumes. É muito mais do que isso. É uma mudança que começa aqui de dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Jesus diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, e eu virei para ele, eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada. Por isso que aquela mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus disse, olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, em seu interior, dentro de você, fluirá uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Ele estava falando de uma mudança espiritual, de uma mudança que é de dentro para fora. O que Deus quer mudar em nós é o nosso interior. E é claro que o nosso exterior mudará como consequência disso. É claro que a nossa forma de falar vai mudar, a nossa forma, o nosso comportamento vai mudar. É claro que a nossa forma de se vestir vai mudar também. Tudo para a glória de Deus, mas não por uma mudança, uma imposição, uma obrigação, não. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, muda porque o seu coração é transformado, muda porque é consciente daquilo que Deus fez na sua vida, perdoando os seus pecados, lhe dando uma nova vida. Porque a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do seu passado já passaram, eis que tudo se fez novo. É Deus quem faz isso, é Deus quem faz essa mudança. Por isso que Deus não quer consertar, Deus quer renovar, fazer tudo novo, lhe dar uma nova vida, é diferente. Por isso que Deus não quer que você se conserte, Ele quer que você deixe que Ele conserte a sua vida. Ele quer que você entregue o controle da sua vida a Ele. Deus quer fazer de você, como fez aqui o oleiro, Ele quer fazer um vaso novo. Deus quer lhe dar uma nova vida. Continuando, uma nova vida, mas é uma nova vida como Deus quer. Não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer. Veja que voltando ao versículo 4, vou ler ele novamente. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Veja,
Ele fez um novo vaso, mas como pareceu bem a ele, o oleiro, fazer. Deus quer uma nova vida para mim e para você, mas conforme a vontade dele. Não é do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Porque do jeito que você quer, do jeito que eu quero, nós já vivíamos antes. A palavra de Deus diz, se você pegar Efésios capítulo 2, ele vai dizer: Ele vos deu vida juntamente com Cristo, porque vocês estavam mortos em seus pecados, andando como filhos da desobediência. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um fazia a sua própria vontade. A Bíblia diz isso. Todos nós andávamos dessa forma. Mas a Bíblia diz que a nova vida que Deus quer nos dar é conforme a vontade dEle. E o versículo 6, no 5, só para a gente continuar o texto aí, de Jeremias 18, ele vai dizer o seguinte: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Era essa a palavra, a lição que Deus queria que Jeremias aprendesse e transmitisse para as pessoas. Deus quer nos dar uma nova vida, mas uma vida conforme aquilo que Ele quer, conforme a sua vontade. Por isso que Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Esse é o grande desafio para cada um de nós, negar a nossa própria vontade. Eu diria que o maior inimigo que nós temos está aqui dentro de nós, é a nossa vontade, é o nosso ego, é o nosso querer, é aquilo que nós queremos. O texto diz aqui que o vaso foi feito de barro, O versículo 4 destaca claramente o vaso que ele fez de barro. Veja, por que é que o vaso é feito de barro? Qual é o sentido disso para nós? É porque o barro é moldável. O barro é um instrumento que é misturado ali com água. E esse barro que é para fazer o vaso tem que ser um barro que é limpo, que é purificado, livre de impurezas. E aí vai sendo misturado com água até dar o ponto certo ali para se fazer, então, aquele vaso, ou fazer qualquer outro utensílio. Mas, por que é que um vaso se estraga? Um vaso se estraga quando o barro que somos nós, ele não se permite, ou ele não permite que Deus molde, que Deus transforme, que Deus modele a sua vida. Nós precisamos deixar Deus transformar nossas vidas. O grande desafio é deixar Deus fazer de nós uma nova pessoa. Isso não é fácil. Falando assim parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Por isso que o tema dessa palavra, dessa mensagem é: Deus não quer consertar, Deus quer fazer novo, quer fazer você uma nova pessoa. Deus não quer que você se conserta, não é você que vai meter a mão no barro, meter a mão na massa, não, é Deus quem vai fazer, deixe Deus fazer. É claro que isso quer dizer que nós precisamos ser obedientes, submissos à vontade de Deus, assim como um barro. Você já imaginou se o barro dissesse: não, eu não quero assim, não é desse jeito, não é agora, não é o oleiro. Deus é esse oleiro, quem transforma, é como Ele quer, da forma que Ele quer, é segundo a vontade dEle. Por isso, nós precisamos ser como um barro que é moldável, que se submete à vontade de Deus. Mas, irmãos, quantas vezes nós somos duros como pedra? Nós não somos como barro. Muitas vezes a própria palavra diz: nosso coração está endurecido. Esse povo aqui, para quem Jeremias pregou essa palavra, o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo que estava de coração endurecido. Por isso que Deus manda essa palavra. Se você pegar a continuação da história, você vai ver que o povo não quis se arrepender. Que o povo, pelo contrário, sabe qual foi a reação do povo? Vamos fazer segundo os nossos planos, segundo a nossa vontade. E inclusive eles planejaram: vamos fazer o mal a Jeremias, vamos tirar a vida dele. A mesma reação que aconteceu com Jesus também. Quanto mais Jesus fazia milagres, quanto mais Jesus transformava a vida das pessoas, quanto mais Jesus pregava a verdade, os religiosos
Não foram pessoas que não acreditavam em Deus. Pessoas religiosas, principalmente, foram aqueles que com seu coração endurecido, condenaram ele injustamente e o crucificaram. E perseguiram os seus discípulos por séculos. E ainda hoje, cristãos são perseguidos. Mas ainda hoje também, muitos que conhecem a verdade têm um coração endurecido como pedra. Por isso que a própria palavra vai dizer: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. O que precisa ser mudado? O que precisa que Deus faça novo? Quais são as rachaduras? Quais são as coisas que estão trincadas, que estão talvez quebradas em nossas vidas? Que precisamos permitir que Deus faça tudo novo em nossas vidas. Você precisa deixar Deus transformar a sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, isso aqui é para quem é crente, viu? Para quem conhece a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, fomos sepultados com ele pela morte, pelo batismo. Está vendo? É para quem já passou pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então eu e você, meu irmão em Cristo, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos que Deus faça das nossas vidas uma nova vida a cada dia. Precisamos a cada dia dessa renovação de Deus em nossas vidas. E para isso nós precisamos ser como o vaso, que permite que ele possa, o oleiro possa nos moldar. E muitas vezes nesse processo de moldar, de transformar a nossa vida, muitas vezes esse processo ele é doloroso. Muitas vezes esse processo vai doer em nossas vidas. Muitas vezes ele vai precisar amassar, ele vai precisar apertar para poder fazer com que nós sejamos a imagem e semelhança do próprio Deus. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos desfigurou. O pecado foi o que estragou esse vaso que foi feito para honrar, para glorificar a Deus. Mas Deus precisa, muitas vezes, apertar, amassar, para que possamos ser feitos novamente à imagem e semelhança dEle, para que possamos, como diz a própria palavra de Deus, ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Cristo é o modelo, é o exemplo para nós. Por isso que nós que conhecemos a verdade, nós precisamos a cada dia. Não acabou quando nós nos convertemos, não acabou quando nós nos batizamos, pelo contrário, só começou. Vai levar toda a nossa vida essa caminhada com Cristo. É o que a Bíblia diz que é a santificação, essa transformação, essa que o apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra de Deus em nossas vidas, ela precisa ser completada, e Deus quer completar, mas eu preciso permitir que Ele faça isso. Eu preciso permitir que Ele muitas vezes quebre as minhas opiniões, quebre os meus conceitos e muitas vezes preconceitos, quebre muitas vezes aquelas coisas que estão em nossa mente ali enraizadas. Às vezes a gente se prende a tantas coisas que só atrapalham que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas e até em outras vidas. Quantas vezes a gente se prende em algumas coisas que, ao invés de fazer com que a obra de Deus avance em nossas vidas, faz é emperrar, faz é nos atrapalhar. É o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12 de Hebreus: deixando todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado que tem nas mentes, ou seja, constantemente nos assedia, nos envolve. Ele diz: deixando tudo isso, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, a cada dia lutar para que a vontade de Deus ela prevaleça em nossas vidas. Foi isso que Jesus ensinou, até na oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Jesus, ao ensinar a orar, ele está dizendo: olha, aceitem, peçam a vontade de Deus, mas aceitem essa vontade. Por isso que em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando vai falar do culto racional,
ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que não vos conformeis. Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, com este século. Você sabe o que é que ele está dizendo ali? Não se conformem, não sejam moldados. Aí lembra do vaso aqui, do barro, né? Que faz o vaso. Não sejam moldados, meus irmãos. Não vivam conforme o modelo deste mundo, deste século. Ele está falando do sistema desse mundo, que é contra a vontade de Deus. Ele diz: não se moldem a isso. Não deixem que as coisas do mundo moldem a vida de vocês, o caráter de vocês. É isso que ele está dizendo lá em Romanos 12, 1. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixem que a mente de vocês seja transformada por Deus, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a gente diz assim, até em nossas orações, né? Eu quero que seja feita a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. A gente ora assim. Mas eu tenho que querer essa vontade, me submeter a ela, mesmo quando essa vontade de Deus vai contra a minha vontade. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Aceitar essa vontade de Deus, quando ela vai contra a nossa vontade. Quando muitas vezes a vontade de Deus é algo que a gente não compreende, a gente não entende. Quantas coisas acontecem em nossas vidas e a gente não tem uma explicação. Nós não entendemos, mas temos que descansar no Senhor, saber que a vontade dele de fato é boa, é perfeita e agradável, ainda que nós não venhamos a compreender. Deuteronômio 29, 29 vai dizer que as coisas reveladas, elas nos pertencem, mas aquelas que não são reveladas, pertencem ao Senhor, pertencem a Ele. Nem tudo nós vamos compreender aqui nessa vida, mas uma coisa nós temos que fazer: aceitar, nos submeter à vontade de Deus. Paulo, voltando ao texto lá de Romanos 12, 1 e 2, ele diz que esse é o culto racional. O culto consciente é quando aceitamos a vontade de Deus. É quando deixamos que a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso entendimento sejam transformados pela vontade de Deus. É quando nós conhecemos mais a Deus. Ele diz: esse é o culto racional. Esse é o adorar em espírito e em verdade, que Jesus disse à mulher samaritana. Essa é a adoração que Deus quer, que nós estejamos aceitando a sua vontade. Porque o que nos afastou de Deus, o pecado de Adão e Eva, né, que a gente chama o pecado original, e por causa desse pecado, todos nós herdamos essa herança do pecado, foi a rejeição à vontade de Deus. Eles rejeitaram a vontade de Deus, rejeitaram o plano de amor que Deus tinha para a vida deles. Por isso, concluindo o versículo 6, ele vai nos dizer o seguinte, no texto, né, de Jeremias 18, aí só o versículo 6. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Sua vida está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Ainda que você ache que não, mesmo que você pense: eu vou viver conforme a minha vontade, eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero, sua vida está nas mãos de Deus. A vida daquele povo estava nas mãos de Deus, e Deus estava dando a oportunidade deles se arrependerem e se voltarem para Ele. Eles não se arrependeram. E aí veio o sofrimento, o cativeiro babilônico. O povo da Babilônia veio e executou o juízo que Deus havia anunciado. E pelas consequências da rebeldia, da desobediência, do coração endurecido daquele povo, eles passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. Porque eles decidiram não aceitar, não se submeter à vontade de Deus. Por isso que Deus estava dizendo: a vida de vocês é como barro nas mãos do oleiro, está em minhas mãos. Ainda que se rebele, ainda que se estrague, ainda que se quebre, continua em minhas mãos. Por isso, eu quero dizer a você: a sua vida está nas mãos de Deus. Quer você queira, quer não, sua vida está nas mãos de Deus. Porque Ele é o autor da vida. Ele é quem lhe deu a vida. Sua vida, deixa eu dizer uma verdade a você: não importa se você
qual sua religião, se você é crente, se é evangélico, se não é, não importa. Você pode até nem acreditar que Deus existe, você pode ser ateu, o que for. Deixa eu lhe dizer uma verdade, sua vida está nas mãos de Deus. Sua vida pertence a Deus. Ela não lhe pertence, ela pertence a Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele quer fazer uma obra excelente em sua vida. Ele quer lhe dar uma nova vida. Lembre-se, não é conserto, não é remendo, não é gambiarra. Ele quer lhe dar uma nova vida. Essa obra só Deus pode fazer na sua vida. Ele quer lhe dar um novo caráter. A grande pergunta é: você quer que Deus faça de você uma nova vida? Você quer aceitar que o grande oleiro possa, ele tem sua vida nas mãos dele? Você quer que ele faça de você um vaso novo, uma vida nova, uma nova pessoa? Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos, pelo contrário, é uma obra cuidadosa, é uma obra, mas veja, o texto diz, é muito maravilhoso esse texto, porque ele diz, o versículo 4, que ele se estraga, mas ele continua nas mãos do oleiro. Mesmo quando a gente se rebela, mesmo quando a gente se afasta de Deus, ele está lá, moldando a nossa vida. Ele está lá sem desistir de nós. Sua vida continua lá, nas mãos dele. Mas ele quer fazer um vaso novo, quer fazer uma nova história, escrever uma nova história na nossa vida. E a grande pergunta é: você quer? Qual é a resposta que você dá para ele? Queria convidar o grupo de louvor para estarmos cantando uma canção. E eu quero que você reflita na letra dessa canção, porque tem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje. Deus quer fazer uma obra excelente na sua vida. Eu não preciso dizer aqui tudo o que Deus quer fazer, porque eu não sou capaz de dizer isso. Porque a obra que Deus faz é grande demais, é maravilhosa demais. Só Ele pode fazer uma obra excelente na sua vida, na vida de cada um de nós. Lembre-se, a Bíblia diz, Jesus disse: o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Não há, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis. Então não importa como está a sua vida, não importa quais são as rachaduras, não importa o que está quebrado, não importa. Deus quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer uma obra excelente. Mas você tem que querer. Você tem que ser o barro que deixa que Ele transforme, que deixa que Ele possa moldar, modelar a sua vida conforme a vontade dEle. Vamos cantar, preste atenção na letra dessa canção. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso
convidar vocês a ficarem de pé para orarmos. Como nós ouvimos aqui da palavra do Senhor, nossas vidas estão nas mãos dele, sua vida está nas mãos de Deus. Ele quer fazer de você um vaso novo, uma nova vida. Ele quer transformar você em uma nova pessoa. Quer fazer uma obra excelente na sua vida. Não importam quais são as rachaduras, o que está quebrado, não importa. Não importa. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, para a glória dele. Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E eu concluí essa palavra perguntando a grande pergunta: você quer essa obra de Deus na sua vida? Você quer que ele faça isso? Talvez você diga: eu não sei direito, eu não entendo. Você não precisa entender, só precisa se entregar a ele. Você só precisa ser como o barro e se deixar moldar, e se deixar ser transformado, transformada nas mãos dele. Você só precisa, como o profeta Jeremias, se levantar e se dispor e obedecer a ele e entregar o controle da sua vida a ele. Por isso nós vamos orar nesse momento. Mas antes de orar, eu queria fazer